Alguma vez pararam para pensar porque é que um contrato, uma lei ou até a escritura de uma casa são como são? A resposta não está na tecnologia de hoje, não. Está numa jornada épica de 1000 anos. Uma busca para reerguer a ordem a partir do caos. Então, vamos lá mergulhar nisto. A nossa viagem tem 6 paragens cruciais. Começamos nas ruínas de Roma, depois vemos o direito a renascer em Bolonha. Seguimos a sua conquista pela Europa e terminamos nos grandes debates que moldaram as leis que hoje nos regem. Ora bem, a nossa história começa com um problema gigantesco: o colapso do Império Romano e o caos jurídico que veio a seguir. É preciso imaginar isto. Um mundo onde a espinha dorsal da sociedade, pura e simplesmente, se partiu. Com a queda de Roma, o princípio que organizava tudo, puf, desapareceu. E o que ficou foi um vazio imenso. E o que é que preencheu esse vazio? Bem, o caos. Uma mistura confusa de tradições tribais germânicas e versões muito simplificadas e francamente degradadas da lei romana, o que se chamava direito vulgar. O conhecimento profundo perdeu-se e só os clérigos basicamente sabiam escrever leis, o que tornava a justiça algo muito, muito raro. E isto levanta a grande questão que vai assombrar a Europa durante os 1000 anos seguintes. Como é que se constrói um futuro a partir de ruínas? Como é que se cria ordem a partir de um caos destes? A resposta a essa pergunta começou a surgir e de um sítio completamente inesperado. Não num campo de batalha, não num palácio real, mas numa sala de aula. Uma pequena faísca numa cidade italiana chamada Bolonha. E essa faísca ia mudar tudo. Vejam bem, durante quase 500 anos, a sabedoria jurídica de Roma esteve, na prática, adormecida, quase esquecida. A Europa viveu uma espécie de Idade das Trevas jurídica. Até que, por volta de 1100, um livro antigo e empoeirado foi redescoberto e mudou o curso da história. E que livro era este? O Corpus Iuris Civilis. Pessoal, isto não era apenas um livro de leis, era um verdadeiro tesouro. Era, por assim dizer, o código-fonte do gênio jurídico romano. Para a Europa daquela altura, a complexidade e a profundidade disto era algo de outro mundo. Os primeiros académicos a debruçarem-se sobre este tesouro ficaram conhecidos como os glosadores. E eles agiram como autênticos detetives. Foram linha a linha descodificando os textos, adicionando notas nas margens, as tais glossas, para tornar aquilo tudo compreensível outra vez. E o mais importante, criaram a primeira escola de direito, dando origem a uma nova classe profissional, os juristas. Agora, a parte realmente fascinante é esta. Como é que um projeto académico que nasceu numa única cidade italiana se transformou numa força que, na prática, conquistou um continente inteiro? Nesta altura, a Europa estava dividida. De um lado, tínhamos o ius commune, o direito romano, sofisticado, académico, escrito em latim. Do outro, o direito consuetudinário, as tradições locais, não escritas, de cada povo, de cada região. Eram, literalmente, dois mundos em rota de colisão. Então, como é que o direito romano se impôs? Bem, este processo, que os historiadores chamam de recessão, aconteceu por razões muito práticas. Os novos juristas formados em Bolonha começaram a espalhar-se pela Europa. Os reis perceberam que esta lei era uma ferramenta incrível para fortalecer o poder e o comércio, claro, precisava de regras comuns. O direito romano era visto como a própria razão posta em papel. Mas adotar o direito romano não resolveu tudo. Para os novos e ambiciosos pensadores do iluminismo, esta manta de retalhos de leis antigas e costumes locais ainda parecia uma confusão irracional. Eles queriam mais, queriam perfeição. O século XVIII trouxe uma ambição nova e ousada. A ideia já não era apenas interpretar o passado, mas sim construir o futuro. O objetivo passou a ser criar sistemas de leis perfeitos, lógicos, do zero, usando apenas o poder da razão humana. E o resultado deste movimento foi absolutamente revolucionário, a era dos grandes códigos. Leis gigantescas, abrangentes como o famoso Código de Napoleão em França, foram criadas para substituir de uma vez por todas aquele emaranhado de regras antigas. Mas nem todos concordavam que o direito podia ser projetado como se fosse uma máquina. Um poderoso contramovimento surgiu, com especial força na Alemanha, e disse: esperem lá. De um lado do debate, tínhamos os racionalistas. Para eles, a lei devia ser como a matemática, clara, lógica, universal. Acreditavam que era possível criar um sistema perfeito, uma lei igual para todos, baseada apenas na pura razão. Era uma ideia muito sedutora.
E em resposta direta, surge a voz da escola histórica, liderada por Savigny. Para eles, a lei não era uma invenção da razão abstrata, era um produto orgânico, vivo, que nascia da cultura e da história de um povo específico. O conceito central desta filosofia era o Volksgeist, o espírito do povo. A ideia era que o direito autêntico não se inventa numa sala por legisladores. Ele descobre-se na alma da nação, nos seus costumes, na sua língua. E assim chegamos ao momento decisivo. Como é que esta batalha de ideias, este choque de titãs, se resolveu? A resposta, curiosamente, está na própria estrutura dos sistemas jurídicos que temos hoje em dia. Esta data, 1900, marca a culminação de toda esta história. É o ano em que o Código Civil Alemão, o famoso BGB, entrou em vigor, representando o fim desta longa jornada de 1000 anos. E aqui está a síntese final, o resultado de tudo. O Código Civil Alemão não era puramente romano, nem puramente racional, nem puramente histórico. Era uma fusão genial dos três. A estrutura, o esqueleto, veio de Roma. A busca por um sistema lógico e claro veio do iluminismo. E o respeito pela tradição e pela alma do povo veio da escola histórica. Portanto, a grande lição é esta. O direito que rege as nossas vidas hoje não foi inventado de repente. É um eco de debates antigos, um rio formado por estes três grandes afluentes, o romano, o racionalista e o histórico, que fluíram juntos ao longo de 1000 anos. E isto leva-nos a uma última pergunta, para pensarmos. Hoje, com tecnologias como a inteligência artificial e a blockchain a desafiar tudo o que sabemos sobre propriedade, sobre contratos, será que estamos, mais uma vez, no início de uma nova busca milenar para definir o direito do futuro?